E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa última videoaula, nós aprendemos sobre a microbiologia do leite e seus derivados. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a microbiologia de pescados e da carne, ok? Vamos para a nossa videoaula? Então, a temática da nossa videoaula número 4 é baseado nas aulas 4 e 5 da nossa apostila e tem como temática microbiologia do pescado e microbiologia da carne. Então, os objetivos dessa aula é conhecer a flora microbiana contaminante do pescado e da carne, também estudar as principais alterações decorrentes da microbiota contaminante e os métodos de prevenção. Então, como uma breve introdução, nós temos o pescado, né? E associados a este, a microbiologia do pescado, nós vamos ter os órgãos filtradores, a superfície de contato, as vísceras e as carapaças, né? Então, todo pescado ele vai ter uma microbiota associada principalmente a esses órgãos, né? Aos órgãos de filtração que capta micro-organismos do ambiente, a superfície de contato que está em constante contato com a microbiota ambiental, as vísceras que também vai deter partes da microbiota que entra em contato durante a alimentação e as carapaças, né, no caso de alguns tipos de pescados, certo? Então, do ponto de vista microbiológico, a carne do pescado é tido como livre de bactérias, ok? Já a carne derivadas de outros tipos de animais que não pescados, né? A gente pode dividir as principais fontes microbiológicas, né, de contaminação como endógena, quando ocorre com o animal ainda vivo, né? E a contaminação exógena, que ocorre após o abatimento do animal. Ou seja, a endógena é durante em vivo, né, o animal em vivo, e a exógena post-mortem, né, com o animal já abatido. Então, a microbiologia do pescado, ela vai ser influenciada, né, a microbiota pode ser influenciada pela espécie do pescado, pelo hábitat que ele vive, pela sazonalidade. Então, se um pescado é de água salgada, mas ele procura estuários para reprodução, por exemplo, águas salobras, então você há uma modificação da microbiota do ambiente e possivelmente haverá essa alteração da microbiota que é encontrada no animal, né? A fase do ciclo reprodutivo, por exemplo, como a gente já citou, a questão também da sazonalidade, né? Que pode alterar as condições do ambiente. Se ele está em fase de reprodução e ele muda de ambiente, então isso também vai influenciar a microbiota desse pescado, né? E também a questão de contaminação ambiental mesmo, né? Aqui a gente está falando, por exemplo, de descargas irregulares de esgoto em mares, em rios e assim por diante, né? Contudo, a flora microbiana natural existe em equilíbrio, né? Então, aquela mesma condição do estabelecimento da deterioração de um alimento é tido aqui. Então, existe uma microbiota associada, né, que pode ser influenciada, que é variável ao longo do, do tempo de vida do pescado, porém, essa microbiota ela deve se manter em equilíbrio. Caso ocorra um desequilíbrio, haverá uma alteração deste alimento. Então, é uma infinidade de bactérias e fungos, né, que estão associados ao pescado. Então, nós temos uma diversidade microbiana muito elevada. E daí a gente considera como fonte de contaminação, por exemplo, a água, né, o tipo da água, se é salgada ou se é salobra, se é doce,
a poluição, né, que esse manancial de água recebe, por exemplo, ou está sujeita, a, a contaminação a bordo, né? Aqui a gente faz um trocadilho em relação ao a navegação, né, ao ambiente aquático. Então, o peixe ele sempre já vai vir com uma microbiota associada. Então, dependendo da parte do peixe, do pescado que a gente esteja observando, a gente tende a achar micro-organismo. Então, por exemplo, a pele e o muco, ela pode conter organismos que pode variar de 100 micro-organismos por centímetro quadrado até vários milhões, né, de unidades formadoras de colônia por centímetro quadrado. Já o fluido intestinal, ele varia entre 1000 até 10 oitava micro-organismos por ml. E as guelras podem atingir de 1000, igual lá o leite, né, de 1000 até 1 milhão unidades formadoras de colônia por grama. Ok? E outra fonte de contaminação é tida como a manipulação. Então, qualquer etapa do processamento do pescado ele está suscetível à contaminação, né? Como qualquer processamento de alimentos. Então, desde o descasque, escamação, evisceração, filetagem e daí por diante, né? E aí eu faço aquela perguntinha que eu também sou fã, né? E aí, vai um peixe cru? Então aqui eu trago dois vídeos para a gente somente observar a questão do cuidado com aqui a gente traz, vai fazer uma pausa, né? Porque aqui eu trago um videozinho só para mostrar a vocês o cuidado que devemos ter em relação ao consumo de pescado cru, né? Aqui nós temos um vídeo apresentando, né, um, um filé de salmão com alguns parasitas, né? E que esses parasitas, eles podem, não estamos falando de micro-organismos, mas são parasitas importantes de contaminação de pescado, né? Então imagine você se não há um cuidado no preparo, por exemplo, de um sushi, né? Com o salmão contaminado, né? Desta forma. Então aqui é a amostra desse alimento contaminado. E este outro vídeo aqui, a gente não, né? O autor do vídeo foi um médico que atendeu uma paciente, né? Que após comer sushi reclamava de muitas dores no abdômen, né? E aí, desconfiado a partir do relato dela de que tinha comido peixe cru, o médico decidiu fazer uma endoscopia, né? E aí na endoscopia ele detectou alguns parasitas, né, daqueles que sobrevivem lá no pescado, que contaminam o pescado, no órgão da mulher, perfurando a parede do órgão, né? Ou seja, a gente tem que ter bastante cuidado nesse processamento e principalmente se tratando de alimento cru. Ok? Então, voltando, para fim de evitar esses problemas, né, a gente deve ter uma rotina de tratamento do pescado. Por exemplo, iniciar com a lavagem, né, desse pescado. Após isso, coloque ele em baixa temperatura, né, numa temperatura de refrigeração. E, assim que possível, procede à evisceração, né? Como a gente viu, as vísceras do peixe têm uma elevada quantidade de micro-organismos e o ideal para manter um tempo maior de conservação é retirá-los. Então, algumas alterações do pescado
são produzidas, né, pela microbiota, né, quando ela entra em desequilíbrio, como por exemplo alteração de odor, mudança de coloração, a flacidez da musculatura e a inconsistência de carapaças, né? Então, quando você pega aquele camarãozinho na praia que passou o dia todo no sol, sendo exposto naquela bacia para um lado e para o outro, e você vê que ele está sem consistência, né? Se desfaz facilmente, então isso indica possivelmente uma contaminação microbiana, né? E aí a, que aquele alimento estaria impróprio para o consumo, né? Então eles são altamente susceptíveis à autólise, à oxidação das gorduras e à decomposição bacteriana, ok? Então a relação da contaminação bacteriana normalmente vai ser induzida uma contaminação primária, onde vai atuar Pseudomonas e a Chromobacter, né? E aí esses micro-organismos acabam produzindo compostos que facilitam ou permitem a contaminação secundária, né? E aí entrando outros micro-organismos como flavobactérios, streptococcus, lactobacillus, os micrococos, leuconostoque, proteus e algumas leveduras. Então, por exemplo, a alteração do odor do peixe, né? Quando a gente sente um odor de mofo ou lama no pescado, normalmente a gente pode associar a presença de Streptomyces, né? Ou ainda, a alteração do odor pode estar associada à decomposição de substâncias nitrogenadas não proteicas, né? Que a pele do peixe é rica, né? Também pode ocorrer a penetração bacteriana, né? E aí as especialistas nessa alteração são a Aeromonas hydrophila, que acabam causando realmente ferimento no pescado, né? Então, baseado nisso, os consumidores eles sempre têm testes rápidos, né? E algumas indústrias também devem recorrer a esse tipo de teste, que é o teste organolépticos, o físico e os químicos. Ok? Então, na microbiologia da carne, nós vamos ter a contaminação endógena, né? Como a gente já falou, é quando ocorre ainda com o animal em vida, né? E reflete muito a, o quanto esse animal estava saudável, né? E aí nós vamos ter micro-organismos como o Bacillus anthracis, o Mycobacterium bovis, o Brucella abortis, a Salmonella typhimurium, que também alguns dessas são importantes patógenos humanos, né? E podem transferir para os tratadores por contato. Tá? A contaminação exógena já vai ocorrer após o abate do animal. Então, uma das principais fontes de contaminação dessa carne, né, ou associada à contaminação exógena, é o intestino, né, que vai aí apresentar cerca de 10 a elevado a 12 bactérias viáveis, né? Então, é uma carga de micro-organismos muito alta. E daí essas bactérias vivem no organismo do boi vivo, né? E ela não tem a capacidade de contaminar a carne do animal devido a barreiras naturais, né? Como a mucosa, a produção de anticorpos e o retículo endotelial, né? Ou seja, em equilíbrio, a carne do animal é isenta de bactérias, né? Então, as principais fontes de contaminação: pele e pelo dos animais, ambiente, ar e poeira, né? Água de lavagem tanto dos utensílios quanto da própria carne, a mão de obra, né? Ou seja, os manipuladores, o conteúdo gastrointestinal, né? Então, a cocção do animal deve ser muito bem feita, né? Realizada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de condições insalubres de produção de carne, né? E que não devem ser repetidas para carnes de boa qualidade. Então, medidas de controle, preservar a saúde e o bem-estar animal, a observar as condições de sanitização,
de higienização e realizar práticas de oclusões, né? Adequadas de oclusões. Então, a alteração da carne pode ser a limosidade superficial, alteração de cor e rancificação. Então, a limosidade, por exemplo, em alimentos com alta atividade de água, nós vamos ter aí associada a pseudomonas e as alcaligenes, com alimento com moderada atividade de água, nós vamos ter a micrococos e leveduras, e alimento com baixa atividade de água, nós vamos ter associada aos bolores produzindo essa limosidade superficial. Já a alteração de cor normalmente está associada à produção de compostos oxidantes, né? Que aí podem estar envolvidos o Lactobacillus viridescens, o Leuconostoque, o Enterococcus faecium, o Enterococcus faecalis. E na degradação de gordura, né, que é a principal causadora da rancificação, nós vamos ter envolvidos aí pseudomonas e outras gram-negativas, alguns bacilos, leveduras e bolores. Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham feito uma ótima AV1, né? E a partir de agora tentar melhorar o desempenho no nosso AVA, né, ao máximo para aproveitar uma melhor nota. Ok? Até a próxima!